Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui na presença do Senhor Jesus para poder falar um pouquinho com vocês do seu Santo Evangelho. De antemão, eu quero agradecer por você me aceitar. Muito obrigado. E o canal também é @oirmãozinho7969. É só você entrar com essa senha no YouTube e vai aparecer uma foto do irmãozinho. Você clica nela uma ou duas ou três vezes e vai aparecer os vídeos para você. Tá certo, meu irmãozinho? Minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as riquezas, grandeza que Ele nos deixou, que hoje praticamente está sendo jogada fora, né? Está sendo jogado fora, né? Não estão dando valor, mas aquilo que o Senhor Jesus nos deixou escrito pelos seus profetas, não é verdade? Então, meus irmãos, eu quero dizer a você aqui um texto do livro do profeta também. Nós vamos ver aqui o profeta, aqui no caso vai ser o Jeremias. Eu quero ler duas palavrinhas deles aqui com você, tá? O 13, ele disse assim, tá? Eu vou ler um pouquinho apressadinho, meus amigos, porque o tempo é curtinho, né? Então, diz assim o 13: Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então aqui ele está ensinando um jeito de você falar com Deus, né? Às vezes a gente quer buscar Deus, mas eu estou pensando num trabalho, estou pensando num negócio, estou pensando naquilo lá, ou naquilo ali. E falando com Deus assim, não é assim que a gente fala com Deus. Primeiro, a gente jamais pode pensar em dar ordem para o Senhor. Ou você faz isso para mim? Não é assim. Estou na mão do Senhor. Não é assim. Sem pedir com um jeito, o cego lá que foi curado. O cego não, é o leproso. Desculpa, tá? É o leproso. E voltou para agradecer ao Senhor Jesus, como que ele pediu? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele não deu ordem para o Senhor, ele pediu para ele. Agora nós chegamos, não, eu estou nas tuas mãos, eu já deixei tudo nas tuas mãos. Não é assim que funciona, não. Ele não é irmão nosso, não é empregado nosso, né? Ele é nosso Criador e nós precisamos ter isso no coração. Quando nós pedimos uma coisa para Deus, crendo, tá? É como aquilo que você pediu já está nas tuas mãos. Você está enxergando Ele. Seria isso, tá? Enxergando o invisível. Isso é pedir as coisas para Deus. Primeiro lugar, você precisa ter fé. Se você não ter fé, como você vai acreditar que Deus existe? Como muitos e muitos aí estão assim. O Senhor Jesus, que já derramou o seu Espírito em toda a carne. Então, todo mundo era para saber quem é Jesus, você concorda? Mas está vivendo no ilusionismo. O homem está te levando para caminhos distantes do Senhor, tirando da presença de Deus, porque se o Espírito de Deus está dentro de você, você tem que estar escutando o homem que eu falo é nós na Terra, tá? Escutando o homem falar que é isso e vai fazer aquilo que Deus já deu de graça e já está tentando te vender e está conseguindo fazer uma lavagem na tua cabeça que você acaba achando que eu vou lá para buscar isso aí, coisa que Jesus já te deu, eu vou te provar aqui, coisa que Jesus já te deu. E está na Bíblia. Só um pouquinho de vontade também de dar uma lida na Bíblia, pedir ao Senhor misericórdia. Não adianta ler a Bíblia, não adianta. Você tem que ler a Bíblia como já fazendo uma redação, para você entender o que está falando no texto. Tá? Você precisa entender o texto inteiro. Não acha que você lê um versículo e você entendeu o que o profeta, o que Deus mandou falar. Você não vai entender.
Você precisa ler o texto inteiro, aquele livro, o capítulo inteiro. Se não entender, voltar, recapitular de novo, aí você vai entender para quem é que Deus está falando. Então, muitas vezes você pega uma coisa para você e abandona Jesus porque não entendeu e está achando que está falando aquilo ali para você. E nem sempre é. Deus fala sempre para coisa espiritual, tá? É para isso, presta atenção. Muitas vezes nós com os olhos carnais nós não conseguimos entender. Mas nós precisamos de quê? Ir para o joelho e pedir ao Senhor misericórdia. Meu Senhor, o seu Espírito está dentro de mim. Acorda ele que eu não estou conseguindo acordar. Ou me dá fé para eu possa acordar ele, para que ele possa me ajudar. Eu estou necessitando da ajuda do Senhor. É assim que nós pedimos para Deus. É se Ele quiser. Não adianta, não vou, por que você vai me curar? Não é assim. Pede para Ele. Primeiro você precisa ter fé. Número 1, você pede para Ele fé. Ele diz que todo mundo que pede, Ele dá. Primeiro você precisa ter fé. Depois, meu Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar desse problema. Seja ele qual problema que for, para Deus não tem problema pequenininho, problema grande. Para ele não existe problema nenhum. É o que ele quiser, que ele querer fazer e é feito. Acabou, é só isso. Não tem essa coisa. Ah, não, aqui é difícil, ele é difícil para mim. Para mim é difícil, mas para Deus não tem dificuldade. Isso aí nós vamos ver aqui algum capítulo aqui que vai falar disso aí também, tá certo, meus irmãozinhos? Então, o que eu entendo aqui, para nós buscar o Senhor Jesus, é o que nós precisamos, buscar Ele de todo o coração, tá? O capítulo 32 de Jeremias e o versículo é o 27, que diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Presta atenção, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa desculpa que está um pouco apagado, desculpa. Está escrito assim, se acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim, é Deus que está perguntando. Será que tem alguma coisa difícil para Deus? É Ele que fez a carne. Será que é difícil para Ele arrumar essa carne que esteja com problema? Não, eu estou mostrando a minha, mas é de todo ser humano que eu estou querendo comparar. Será que para Ele é difícil? Por exemplo, só para que você entenda melhor o que Deus está falando. Vamos dizer que você é um técnico em computação. Então eu chamo você, tem um computador aqui que está assim, assim, assado. Na hora que eu já te falei o defeito, você já sabe o que é. Tá? Então você vai lá só para ver e assuntar quanto mais ou menos você vai poder cobrar, um preço justo, e dar o preço para a pessoa, custa tanto, porque você já sabe. Deus é um pouquinho melhor quando você pede para Ele com educação, com respeito. Não adianta aquela hora só com a educaçãozinha, não. Tem que ter respeito pelo nome do Senhor Jesus, tem que ter respeito. Até para você falar dele, meu Senhor, já me ajuda. Será que custa você acordar de manhã e, meu Senhor, gratidão, Senhor, pela noite que o Senhor me deu de sono. Estou bem descansado, disponível para trabalhar. Muito obrigado. Quando é a noite, meu Senhor, muito obrigado. Gratidão pelo dia que o Senhor me deu. Vou deitar agora e o Senhor tome conta do meu sono para que eu tenha um sono tranquilo. É difícil falar umas coisas assim. Nós precisamos falar com educação. Muitas vezes queremos falar como estamos falando, às vezes com o irmão nosso, ou às vezes até com o próprio filho, que às vezes está fazendo alguma coisinha errada. Então com Deus não é assim não. Ele é o nosso dono. Nós não somos dono dele não. Ele é o nosso dono. Tá? Só para você ter um bom parecer, a parte de Deus, ele fala sempre, é no Espírito. O Espírito é nós falamos, mexendo, pensamos através dele. Se ele sair da nossa carne, nós estamos mortos. Tá? É o Espírito que vivifica a carne. Isso está escrito lá em João, no capítulo 6, o versículo 63. Está escrito lá explicando para os discípulos dele.
o Espírito é o que vivifica a carne, tá? Até que nós falar, nós sem Deus nós somos nada, e Deus sem nós é Deus. Só que é o contrário, se Deus sai de nós, nós não somos nada mesmo, zerou, estamos mortos. É só isso, estamos mortos. Nós estamos vivos porque o Espírito dele viva em nós também. Por isso nós estamos vivos ainda, meus irmãozinhos. Tá certo? Então, nós deixamos isso aqui para que ele é o dono de toda a carne. Ele faz aquilo que ele quiser. Não que eu mandei ele fazer. Não, o meu senhor só vai lá cura meu irmão lá, a minha irmãzinha, ela só vai lá e cura ela para mim. Ué, se eu estou tendo esse privilégio de perceber que a minha irmãzinha está doente, Deus está mandando eu ir lá, não é eu mandar Deus de volta para ir lá não. Vai lá você. Não é orar para aquela irmãzinha, não. Eu preciso ir lá e ensinar ela a orar. Mostrar para ela onde que o Senhor se encontra e que ela mesmo pode achar Ele, que ela tem boca e o mesmo Deus que está dentro de mim é o que está dentro dela também. Simplesmente nós damos um que esquecemos, partimos a vida toda no caminho errado, atrás de idolatria, atrás de ilusionismo. Nem sei se essa palavra está correta. Pessoa que está tentando te distorcer uma verdade, passando uma mentira e colando essa mentira dentro da sua cabeça, e você sai atrás da pessoa que nem doido, desnorteado, como se tivesse cheio de razão, partindo diretamente para o abismo. É isso que nós precisamos ver, meus irmãos. Nós não podemos partir atrás do homem, não. Nós partimos atrás aqui da palavra de Deus. Que Deus falou com os profetas aqui, eu acredito em cada palavra, porque os profetas não falaram nenhuma palavra deles. Foi o Senhor, o Espírito Santo do Senhor que está neles, que foi lá e acionou para que eles fizessem. Que nem o apóstolo Paulo. Você acha que o Paulo falou alguma coisa dele? Ele era um perseguidor do cristianismo. Ele iria pregar o cristianismo? É porque o Espírito Santo foi lá e falou, abre tua boca que eu encho. É assim que a Bíblia está dizendo, tá? Então aquilo que Paulo, todos os profetas que foram falados, as palavras são dignas. Embora muitas pessoas querem inverter alguma letrinha na frase, para aquela frase ficar o contrário, para que você não entenda despeça nenhuma, viu? Só isso aí que precisa tomar cuidado. Mas a palavra é muito boa. Não estou dizendo que você não pode ir em qualquer lugar para adorar com o irmão, não estou dizendo isso não, meu irmão. Eu estou dizendo que você deve ouvir a palavra da Bíblia, o que está escrito. E muito menos na linguagem de hoje, tem que tomar muito cuidado. Tem muitas coisas nessa convergência aí que não bate, tá? Tem coisa aí que está mudando o texto do contexto. Toma cuidado, tá? Então você precisa ter esse pequeno privilégio, que é com Deus que você precisa ter. Se ele é o dono da carne, eu vou discutir o que com quem. Ele já disse que não existe problema nenhum demasiadamente difícil para ele. Para ele não tem, ele que está dizendo, não sou eu não. E eu acredito que não tem mesmo. O que ele quiser, ele faz. Ele quiser fazer na sua vida, ele faz. Quantos livramentos por dia você acha? Por dia, quantos você acha que Deus pode ter te livrado da morte? Ou de um acidente fatal aí que você vai ficar em cima da cama para sempre? Quantos? Fala para mim. Amigo, você não sai de casa assim, mesmo assim, o telhado pode cair na sua cabeça. Você tem que pensar nesse tipo de coisa. Nós somos carne. Ele é o dono. O Espírito é dele. Nós vivemos pelo aquele Espírito. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o nome de Jesus Cristo, que é o mesmo Deus, tá? De Jesus Cristo, olha, é privilegiado por mim, por exemplo, tá? Eu creio que o nome dele é Supremo, tá? Supremo. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos ver mais um versículo aqui. Ele encontra no livro de Jeremias 32. Livro de Jeremias 32, o livro 32 é o versículo 40. Ele diz assim aqui, tá? No Jeremias. E farei com eles um pacto eterno de não se desviar de fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparta de mim. Olha a bondade de Deus. Pensa só nisso aí, meu irmãozinho. Ele está colocando o seu temor, que seria o seu espírito,
dentro dos povos, aqui está falando para o povo de Israel, tá? No meu pensar, a palavra de Deus para os profetas, ela não morre nunca. Ela é do ano 70 até quando terminar, tá? Até o alfa, o final, e não vai ter, tá? Não existe esse alfa na parte que eu estou dizendo de tempo, tá? Não existe, tá? Esse tempo que Jesus está reinando é sem fim, ele é o último, não tem mais ninguém para entrar, tá? Ele é o último. Então, aqui ele está dizendo que para o povo fazer o bem, que o povo era muito ruim. Então ele fez um pacto para aquele que fizesse o bem, que ele ia colocar o seu temor dentro dele para que eles não apartassem mais de Deus. Aí eu pergunto para você, será que é fácil para nós simplesmente falar, eu vou me apartar de Deus? Será que é fácil falar assim? Às vezes falando até que é fácil, né? Mas vamos ver aqui se existe algum contratempo para poder se apartar de Deus, conforme ele está dizendo aqui para esse povo aqui. Ele para fazer o bem que ele está dizendo aqui para esse pessoal, fazer o bem que é o que ele está pedindo aqui para eles, sabe? E muitas vezes nós ficamos tentando fazer o mal, né? Ao contrário, né? Nós fazemos o mal, não, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é daquilo lá, e está tudo certo, não é assim? Mas aí o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele dá outra explicação para nós, tá, meus irmãozinhos? Nós precisamos... Deixa eu encontrar aqui onde que eu coloquei um camaradinho aqui. Acho que eu escondi tão bem escondido aqui que eu nem eu mesmo estou achando. Aleluia, glórias a Deus. Olha só, meus irmãozinhos. Eu vou trazer a você num livro bem conhecido. Eu creio que os irmãos conhecem de cor e salteado, tá? É no livro de Romanos, no capítulo 5, e o versículo é o 5 também. Completando aquela lá que Deus falou que ia colocar o seu temor dentro do povo lá, que era o povo dele, né, que era de Israel, dentro dele, para que ele não apartasse de fazer o bem e nem apartasse do Senhor Jesus, se apartasse de mim, que ele quis dizer, né? Senhor Jesus, tá? Nós vamos ver um outro versículo aqui agora, que ele diz assim, tá? Em Romanos 5, versículo 5. E a esperança não desampara, porquanto, presta atenção agora, meu irmão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então está dizendo aqui que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Lá naquele texto de Jeremias, ele disse que iria colocar o temor dele dentro do coração do povo. Então, lá é o temor. Aqui em Paulo, que já está mais na linguagem mais fresca, ele está dizendo que ia colocar o seu amor em seus corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, peraí. Será que eu tenho condições de dizer o que é que eu devo não fazer com Deus, com Jesus Cristo? Eu prefiro Jesus Cristo, tá? Que é da nossa época. Deus falou foi com os profetas, tá? Então, mas com Paulo quem falou já foi Jesus Cristo, ressuscitado. Então, tá? Não vou dizer os outros não. Quando eu falo qualquer coisa do Senhor Jesus, eu coloco temor no negócio, tá? Porque Jesus não é brincadeira. Jesus quer que você ri, brinca, caçou coisa, brincadeira sadia. Jesus quer que você passe alegre o dia todo. É isso que ele quer. Ele não quer você brigando com ninguém, você com cara feia. Ele não quer nada disso, não. Ele quer o seu bem o tempo inteiro, que muitas vezes nós falamos, fulano me colocou zóio grande, ciclano colocou inveja. Isso tudo é coisa da nossa cabeça e do nosso ensinamento mundano. Mundano é o pessoal com ilusionismo tentando enganar nós, levando o nosso caminho errado, lavagem cerebral na cabeça, meu irmão. Presta atenção nisso aí. A pessoa quando tenta te levar fora da Bíblia, você pula fora porque o barco tem água. Pula fora. Tá? Porque na verdade ele está querendo levar você para ser uma ovelha dele, para ele. Nada é de Jesus não, tá? Que você já é de Jesus. Se o Espírito Santo está dentro do seu coração, você é de quem?
Você é daquela pessoa que está tentando te induzir? Não, você é de Jesus. Todos nós somos de Jesus, tá? Se ele tirar o espírito dele que está dentro de nós, nós somos mortos. E por que nós não pode fazer um pacto com o Senhor? Ô meu Senhor, eu preciso disso aqui, ó. Se caso o Senhor quiser me ajudar, eu cumprirei essa outra parte com o Senhor. Será que é tão difícil? Às vezes, normalmente é eu que estou precisando, não é Jesus que está precisando. Aí Jesus me dá aquele benefício ou uma cura que eu queria, ele me dá e eu vou farrear por aí afora. Em vez de eu ir ajudar aquele irmãozinho que está nessa cidade, que ele acabou de falar aqui, para que eu faça o bem para a pessoa, mas não quer negócio de fazer o bem porque a pessoa é bonita, porque a pessoa tem dinheiro, esquece de ser isso, não é bem não, isso é mal que está fazendo. Você tem que fazer o bem aquela pessoa que está precisando, você vai lá e está desempregado, ou está doente, ou não está conseguindo emprego. Você vê que a pessoa não é aquele nego que está de braço cruzado, nego, desculpa, eu estou falando, é homem, tá? Eu preciso perder esse costume, tá? Eu vou falar, muitas vezes eu vou falar uma mulher, eu falo negra também, você me perdoa, não estou falando da cor não, estou falando um palavreado que está difícil para sair da cabeça, tá? Então, ele estava de braço cruzado na sombra, meu irmão, e é bom no negócio, e tudo para ele é melhor. Meu amigo, afasta essa pessoa não precisa de você ajudar. Você precisa ajudar aquele coitado lá que você chega lá, a criança dele está bebendo até uma água suja, que não tem nada para beber, com o estômago limpo. Às vezes está vomitando porque comeu coisa tão ruim que acaba o estômago não está aceitando. Essa pessoa, você precisa, vem cá, meu filho, vou lhe comprar 1 litro de leite para você tomar, dá para mais irmãozinho, tem muitos irmãozinhos, então nós vamos comprar 2 litros ou 3 litros, caso você puder. Não estou dizendo que tem que fazer isso não. É para a pessoa que pode, tá? Vem cá, você não tem nada para comer não? Tá, você pode carregar, você mora longe? Não mora? Então vamos ali, eu compro, eu levo para você, nós vamos até lá na sua casa. Vou te levar um pacote de arroz, uns 2 ou 3 quilos de feijão, o quanto que der que eu puder comprar, e vou lá e você pede sua mamãe para fazer a comidinha para vocês, tá certo? Vai lá e entrega na mão deles para ver se talvez a criança pode até estar mentindo, mas 99% é verdade, tá? Então aí você não precisa ir lá e vou dar nome, pegar meu nome, daqui o ano que vem eu vou candidatar. Sai fora desse tipo de gente, você não precisa desse tipo de ajuda não. É só de 4 anos que você precisa comer. Então você tem que comer 24 horas, no mínimo tomar um café da manhã, isso é o que Deus deixou para nós, no mínimo tomar um café para nós ir trabalhar com o estômago já forrado. Meio-dia nós vamos almoçar e lá 7, 8 horas da noite nós pegamos um feijãozinho também, não dormir com a barriga vazia, é isso que Deus quer para nós. Deus não quer ninguém passando fome. É o homem que faz o outro homem, o irmão dele, o irmãozinho de nossos irmãozinhos, tirando da boca deles e fala que está dando muito ainda. Ele está sabendo que na mesa dele não tem nada para ele comer, mas a dele está farta. Isso aí é muito difícil, meu irmão. É difícil até de nós pensar. Eu só trouxe esse capítulo do Romano aqui, era só para ver que está batendo com o que Deus falou com os profetas. O que Jesus falou que é o mesmo Deus. O que está escrito em Romano é o mesmo que está escrito lá em Jeremias. Lá. Que ele colocaria num pacto o temor dele. O que é o temor dele? Não é o espírito dele? É o espírito dele. Paulo está dizendo que colocou o espírito, o amor do seu coração através do Espírito Santo que lhe foi dado. Tá? Lhe foi dado. Então, todos nós seres humanos temos o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos ir atrás de conversa fiada aí que Jesus está vindo. Jesus veio para Israel. Presta atenção, para Israel. Tá? E o nego está inventando o mundo porque não tem como que Jesus viesse. Jesus já veio a segunda vez. Jesus não volta a terceira, a quarta vez. Não. Jesus só tem uma palavra. É sim, sim, não, não. É o homem que está colocando palavra na boca de Jesus e à vontade. Tá? Aí viria. A epidemia, não, Jesus está às portas, Jesus está vindo. Jesus já veio. Tá? Jesus já veio. O Espírito Santo dele já está em todo o ser humano. E muitas vezes a gente é ilusionado a estar acreditando ali, aguardando a vinda de Jesus. Tá? A segunda vinda dele. Que ele já veio, ressuscitou e retornou. No ano 70, que foi a destruição de Israel por juízo final ali. Presta atenção. Nos tempos, nas passagens, meu irmão.
Você precisa estar mais atento para as coisas, porque Deus não é brinquedo. E Deus não mente, não. Deus falou, até agora eu não vi uma palavra. Deus falou e não cumpriu, até agora eu não vi uma. Muitas vezes eu não consigo entender o que está escrito, que está falando a parte espiritual, e eu quero trazer para a parte carnal, eu não consigo e acaba tendo problema. Só para você entender uma coisinha que é da parte carnal e espiritual, Paulo fala aqui da mulher e do marido, né? O marido morreu, a mulher já pode casar, não sei o quê, e umas outras coisas assim, né? E tem muitas pessoas, mas esse cara é, como diz o outro, é racista, tá discriminando nós. Assim, ela quer. Paulo jamais pensou em citar o nome dela. Ali Paulo está falando de dois itens. Um Senhor, que é o Senhor Jesus, e a igreja, que é a dele, aquela lá de Jerusalém. Tá? A de Jerusalém, que foi feita pelo o Salomão, filho de Davi. Essa era a igreja a qual Jesus fala, tá? Então, ele fala dessas duas. E falando com a mulher que está traindo, ele só está usando uma figura para que entenda melhor. Porque quando você, por exemplo, você abre uma sociedade com outra pessoa, vocês estão trabalhando, tudo bem. Aí um de vocês dois começa a querer levar vantagem em cima do outro. É uma traição que você está fazendo com o outro também. Não é só traição sexual, não. A traição é isso aí. Você tratou com uma coisa e nós temos que dividir meio a meio aqui, está dividindo só 40% ou 30% para o outro. É traição. Tá? Então isso tudo é traição. E Paulo fala na traição da igreja com Jesus. Ela desviando as suas ovelhas para outro caminho. Vem com qualquer coisa que tem aí, a multidão que está atrás aí, tudo cego, surdo e mudo. Está indo para o caminho. Diz que está buscando Jesus. Como que eu estou buscando Jesus e seguindo o homem? Fala para mim. Explica aí. Como que eu estou buscando Jesus fazendo isso? Como que eu estou buscando Jesus pegando uma faca e dando uma facada no outro irmão? Fala para mim, como que eu faço isso? Você tem que ter o coração limpo em primeiro lugar. As encrencas só te procuram porque você está com a encrenca. Você é que procura ela. Quando você tem o coração limpo, você só encontra coisas limpas, coisas boas em todo o seu caminho. É assim que funciona. O coração cheio de mágoa só traz coisa ruim para a gente. Seu coração tem que estar alegre com a vida em primeiro lugar. Eu estou vivo. Jesus me deu mais um dia de vida. Eu já estou alegre só por isso. E se a pessoa te falou alguma coisa que não te agradou, vai na paz, meu irmãozinho, minha irmãzinha, vai na paz. Faz coisas que você nem ouviu. A pessoa vai ver que você não está interessado em estar discutindo, em querer bater nela ou matar ela, não. A pessoa está querendo que você sabe que você é de Jesus e você está compromissada com ele. Então ele precisa saber desses pequenos detalhes, meu irmãozinho. E às vezes coisas simples e as pessoas não conseguem discernir esses pequenos detalhes. Tá certo, meu irmãozinho? Para hoje, vamos deixar para o próximo, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Muito obrigado por você estar me assistindo. Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço.